Shalom a todos, muito bom dia, Boker Tov. Então hoje, a Bíblia na mão. Já estão com a Bíblia na mão? Aqui, ó, Bíblia comentada do Rashi. O que nós vamos fazer hoje é o seguinte: nós vamos ler uma parte do capítulo, alguns versículos do capítulo 22 de Bereshit. Por quê? Como vocês devem ter visto na playlist, é uma playlist das o quê? Parashiot bíblicas. Então, eu não vou falar explicitamente especificamente da Parashá da semana. Mas, claro que tem acontecido, algumas circunstâncias acabam fazendo com que a gente fale sobre a Parashá que acabou de estudar, né? As comunidades e assim como os judeus. Então, o que nós vamos fazer aqui? Uma coisa que eu quero explicar. Primeiro nós vamos ler o capítulo. Essa Parashá da semana, que ela tem muitas coisas, muitas, né? Nós vamos ter Sodoma e sua destruição, nós vamos ter todo o processo que aconteceu com o sobrinho de Abraão, Lot, nós vamos ter sobre recato, nós vamos ter sobre olhar para trás, e que não devemos, nós vamos ter um entendimento da honestidade de Abraão e da sua credibilidade, por isso, em nome dele, por ele, Deus permitiu que ele dissesse quantas pessoas teriam de justas na cidade, então ele não destruiria. Todas essas coisas, tá? Mas nós vamos falar especificamente do sacro ofício, do sacrifício de Isaac, como as pessoas conhecem. Novamente eu vou dando pausas porque eu estou com tosse. Então é o seguinte, esse sacrifício que é muito conhecido, que todo mundo comenta, não é um sacrifício, é akedá, tá? É atar, amarrar, então é a amarração de Isaac. Como eu falei em ler, lerá, quando eu fiz o vídeo, a cada ano que a gente estuda, a gente vai vendo coisas diferentes que talvez não tivesse visto no ano anterior. Então, uma explicação agora para que nós compreendamos o que é que estamos fazendo aqui nesse momento. Diferentemente de estudar o Talmud, que nós estamos estudando como se lê um Talmud, como ele é, a estrutura, diferente de quando estamos estudando um livro de história ou de geografia. Aqui, o que é que nós temos? O que nós sempre vamos ter quando formos interpretar ou comentar sobre versículos, sobre passagens bíblicas. Na verdade, sobre parashiot bíblicas. Nós temos a Torá de Hashem, nós temos o Talmud dos sábios, e aí nós temos a mística, a filosofia judaica. Nesse momento nós vamos usar a fonte primordial, tá? Dos nossos ensinamentos, aqui do que nós estamos fazendo, que é a Torá de Hashem. Em segundo lugar, o Talmud dos sábios. O Talmud dos sábios são discussões e mais discussões de várias academias, de vários lugares, sabemos disso, estamos estudando o Talmud. Interpretações humanas. Então, aqui, imutável, não se coloca uma palavra, não se tira uma palavra dentro da Torá. Aqui não se mexe. O Talmud é a interpretação do que aqui está. E é uma interpretação humana. Então nós temos toda a liberdade de interpretarmos. Então, o que eu quero dizer com isso? Caminhe com seus próprios pés. Ler, lerá é vai por ti. Não é mesmo? Aprendemos. Então, todo o trabalho sempre será feito com a Torá como o grande manual. O Talmud como uma grande diretriz para que a gente compreenda o que está lá. Aqui nós não precisamos nem entrar nem na filosofia e nem mesmo na mística judaica. Aqui nós ficamos nesses dois estágios. Bom, Abraão, quando chega nesse momento da sua vida, os estudiosos, os sábios, dizem que teria sido o seu 10º teste, a sua 10ª provação e a mais importante.
Então, a maioria dos assuntos e dos comentários que a gente vê durante a nossa vida é sobre o sacrifício, é sobre a confiança que Abraão teve em Hashem, de levar seu único filho espiritual. Ele tinha Ismael, mas ele levou Isaac para o tal do sacrifício. A confiança dele. Então, esse vídeo hoje será uma ótica um pouco diferente. Já me alertaram que, na verdade, isso não é pioneirismo, viu? Que existem sábios que pensam assim, como eu pensei este ano. Porque nos outros anos eu pensei, nossa, que confiança que tinha Yitzhak no seu pai para ir, né, e aceitar. Que confiança Abraão, depois de ter passado por tantas coisas, tem em Hashem. Hoje a ótica, esse ano a ótica que me veio foi a ótica de Deus. O que Deus vê na sua criatura, na sua criação. O que Deus espera de nós, sabe? E não o contrário. Então, primeiro nós vamos ler o capítulo, eu vou ler o capítulo, uma parte, para vocês se interarem, né? Pode ser que tenha gente que não estude as parashás, né? As parashiot, ó, eu falo errado, é parashiot. Então, Parará, capítulo 22, Vaierá, tá? Vaierá e aconteceu, e sucedeu, é o que significa. Capítulo 22, versículo 1 do Bereshit. E foi depois destas palavras que Deus experimentou Abraão. Palavras essas que Deus conversou com Satanás. Essa é outra história. E disse-lhe, Abraão, eis-me aqui, disse Abraão para ele. Toma, rogo, teu filho, teu único, a quem amas, a Isaac, e vai à terra de Moriá. E oferece-o ali como oferta de elevação, sobre um dos montes que te direi. E madrugou Abraão pela manhã, albardou o seu jumento e tomou seus 2 moços com ele e Isaac. Eles foram em 4 pessoas. Seu filho, e partiu lenha para a oferta de elevação, e levantou-se e foi ao lugar que ele disse Deus. Foi lá. Mas aí, no 3º dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Então ele viajou 3 dias. Era um lugar longe, né? O Monte Moriá não era tão próximo. Aqui estamos de jumento, tá? Jumento. Muito tempo para pensar até chegar lá. Muito tempo para desistir de fazer isso. E disse Abrão aos seus moços, fiquem aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá. E adoraremos e voltaremos a vós. Esse adoraremos é o seguinte, aqui nós não estamos falando de um homem monoteísta porque ele entrou numa comunidade monoteísta, ou ele era de uma religião monoteísta. Ele vinha de um histórico de um Egito idólatra, de uma infância idólatra do seu pai, de N coisas. Então essa adoração a Hashem não significa idolatria, mas ele vem de uma vertente bem difícil de nós compreendermos nesse momento. Tomou Abrão a lenha para oferta de elevação e a pôs sobre Isaac, seu filho, e tomou em sua mão o fogo e a faca, e andaram ambos juntos. E falou Isaac a Abrão, seu pai, meu pai, eis-me, meu filho. Eis o fogo e a lenha. E onde está o cordeiro para a oferta de elevação? Então Abraão disse para ele, Deus proverá para si o cordeiro para a oferta de elevação, meu filho. E andaram ambos juntos. E chegaram ao lugar que lhe havia dito Deus, e edificou ali Abrão o altar, e pôs a lenha em ordem, e amarrou Isaac, seu filho, e o colocou no altar sobre a lenha. E estendeu Abrão sua mão, e tomou a faca para imolar seu filho. E chamou-o um anjo do Eterno dos céus, e disse, Abrão, eis-me aqui. Não estendas tua mão ao moço, e não lhe faças nada, pois agora sei que temente de Deus és tu, e não negaste teu filho, teu único, a mim. Quando ele diz a mim, é porque ele está em nome de Deus. Os anjos são missionários, né? Mensageiros. E levantou Abrão seus olhos e viu, e eis que um carneiro estava embaraçado numa árvore por seus chifres. E foi Abrão e tomou o carneiro e o ofereceu em oferta de elevação em lugar de seu filho. E chamou Abrão o nome daquele lugar, o Eterno verá.
se o Eterno verá. Cada passagem que parece misteriosa, todas elas têm ou um comentário, aqui nesse caso do Rashi, e também ensinamentos profundos. Então isso parece solto, mas não está. Só que o foco agora é Yitzhak, né? Ou melhor, é Avraham e Deus. E do qual dirão futuramente, neste monte do Eterno Deus aparecerá a seu povo. Aqui é como se fosse uma profecia de uma construção do templo. E chamou o anjo do Eterno a Avraham pela segunda vez nos céus e disse: por mim jurei, disse o Eterno, porque fizeste esta coisa e não negaste teu filho, teu único filho. Abençoar-te-ei e multiplicarei tua semente, como as estrelas do céu e como a areia que está à beira-mar. Herdará a tua semente a porta dos seus inimigos, e se abençoarão em sua semente todas as nações da terra, porque ouviste a minha voz. E voltou Avraham a seus moços, e levantaram-se e foram juntos a Beersheba, e morou Avraham em Beersheba. Então esse é o capítulo. Existem todo o comentário do Rashi, tá? Então, eu já li o comentário do Rashi, eu já estudei o comentário do Rashi. Quero que nós entendamos uma coisa aqui. Divina é a Torá. O Talmud é a interpretação humana. Então essas são as nossas fontes. E abram a sua cabeça, abram o seu coração e compreendam que todas as coisas que estão no manual não é para ficar na gaveta e nem para virar só historinha. É para ser usada na nossa vida prática. Pensemos o seguinte: a Torá, esse manual, diz respeito à natureza humana. A natureza humana, os acontecimentos humanos, a vida na coletividade, os pepinos, os problemas, os enfrentamentos, tá? E o nosso intelecto precisa caminhar junto com os tempos. Então nós temos todo o direito, e por certo é isso que a Hashem quer. Que nós interpretemos cada vez melhor. Então, tudo que entendemos no ano anterior não está morto, nós pegamos aquilo e colocamos com o nosso compreendimento de agora, com a nossa maturidade, e assim nós vamos evoluindo intelectualmente e pessoalmente também. Bom, vamos logo ao assunto. O que foi que eu vi esse ano? Bom, não vou detalhar todas as provações de Avraham, mas nós precisamos falar delas. Dizem os sábios que foram 10. E eu vou tentar puxar na memória, porque eu não tenho nada aqui escrito e de certeza absoluta ninguém entende nada. Então vamos tentar relembrar. Avraham nasceu numa família idólatra. E ele, por certo, não era uma alma novinha, e sim uma alma bem evoluída, elevada. Então ele percebia que essa idolatria não era legal, né? Destruiu as estátuas na loja, na fabriqueta do seu pai Tera, botou a culpa na estátua, aproveitou para dizer, então, porque você reza para ela, já que ela não poderia ter feito isso. Ele conviveu com uma família idólatra. Um teste, uma provação. Uma outra possível provação, quando ele foi jogado ao fogo por Nimrod e não queimou. Uma segunda provação, uma complicada, difícil. Crescendo, lerá. Sai da tua terra, vai por ti, vai para dentro. Eu te mostrarei a terra. Eu te mostrarei o caminho. Eu te mostrarei o que você vai fazer lá. E eu também te mostrarei que tu és capaz, que tu tens esse potencial, senão eu não te mandava para lá, porque eu sou Deus. Então, confiança dele, uma aprovação, ele saiu daquilo que chamam de zona de conforto, embora eu ache que ele não estava tão confortável, ele foi, então consoma 3. Chegando no Egito, ele precisa omitir e ao mesmo tempo mentir que a sua esposa não é sua esposa, e sim sua irmã. Para quê? Para que mantivessem ele vivo, não o matassem, ele pudesse ficar ali, né?
Ela era muito linda e o faraó, gostou muito dela. Então nós temos já 4 testes. Teve umas pragas por ali e tal, por conta de Sará. Chegamos no 5º, que não era Sará ainda, era Sarai. Chegamos no 5º teste, onde ele chega no reino de Abimelech, e aqui acontece a mesma coisa novamente. Abimelech fica doido por Sarai. E novamente Abraão tem que dizer que ela é sua irmã. A diferença aqui é que havia índole nesse rei. Ele não tocou em Sarai, ele ajudou Abraão ainda financeiramente, deu né, os bichos, deu prata, tá? 5º teste de Abraão. Sim, vai indo. Vamos ver se eu consigo somar 10. Abraão era muito próspero e já muito conhecido em toda a região. Um homem de bem e que proferia palavras monoteístas. Isso fica meio óbvio na história. Aceita as pessoas, né? Conta para elas essa boa nova que ele já sabe. 5º teste ali. Aí ele tem o sobrinho dele, que vai junto com ele, que por sinal é parecido fisicamente com ele, o que deixa tudo mais difícil. Quando ele diz que Deus, quando Abraão diz a Lot, todo mundo já sabe, que Deus disse para ele que o povo dele, a semente dele herdaria toda a terra, Lot se achou no direito de colocar os seus animais pastarem numa terra que ainda não era herdada, que ainda não era deles, tá? E Abraão teve que dizer para ele o quê? Meu sobrinho, não faça isso. Então eles decidiram que se um fosse para a esquerda, outro ia para a direita. Se um fosse para a direita, outro ia para a esquerda, e se separaram. E isso foi uma prova, isso foi um teste para Abraão. Continuando a sua história, Lot é sequestrado, Lot vai viver em Sodoma. Lot se assemelha ao povo de Sodoma. Lot não teve dificuldade nenhuma em estar lá. Ele era igual a eles, mas ele tinha alguma coisa boa, porque ele conviveu e cresceu com Abraão. Bom, nesse momento, tenta Abraão tirar ele de lá, nada acontece. Deus diz. Mandou 2 anjos, né? Mandou 2 anjos avisar. Eu estou resumindo porque nós queremos chegar em Yitzhak. Saia daí, porque Deus, nosso Senhor, bendito seja, vai destruir a cidade iníqua, cidade podre, de roubo, de soberba, de relacionamentos proibidos, de relacionamentos realmente animalescos, sexualmente falando, e todo o resto. Lot não quis. De maneira nenhuma, Lot não quis sair de lá. Tá? Olha só, essa é uma aprovação. Para Abraão. Abraão pediu para Deus: Senhor, se for uma vez, se tiverem 10 justos, o Senhor salvo. Se tiver 2, não foi, né? Foi 50, 40, 30, até chegar em nada, não tinha. Tá? O salvamento de Lot seria pela credibilidade, seria por mérito de Abraão, não de Lot. Tudo bem, provação. Provação de Abraão. Destrói Sodoma completamente, tá? Completamente. E além de tudo, Lot tem relacionamento com as suas filhas para continuar, porque elas achavam que o mundo tinha terminado e não teria mais homens para procriarem e a semente não continuaria. Elas fizeram isso. Isso é um adendo no meio para não ficar perdido. Muitas provações Abraão passou, muitas decepções Abraão passou, sempre confiante em Deus. Então essa era a minha interpretação nos outros anos. Muita confiança em Deus, até Deus chegar para ele e dizer: circuncisão, meu filho. 90 anos de idade, circuncisão, sem anestesia, sem analgésico, sem um centro cirúrgico, sem um médico, em si mesmo. Em si mesmo. Circuncisão. Olha a aprovação. Já vou aproveitar para dizer aqui, como tudo é muito perfeito. A circuncisão é feita no 8º dia do bebê. O 8º dia de um ser humano, no 8º dia, os níveis, tá? Os níveis de
se eu não me engano, o potássio são extremamente altos, o que mantém uma cicatrização muito mais rápida. Então, ele não teria isso, né? 90 anos. Olha só, chegamos no nona aprovação, nono teste. Aí, não bastando tudo isso, aqui eu errei uma, ó, pode ver, aqui eu errei uma. Essa de lote que eu contei a história é de lote, tá? Aprovação que eu errei aqui, essa história é assim, mas não é uma aprovação, para Abraão. E vocês, como bons estudantes, viram, eu esqueci de uma coisa extremamente importante, ele precisou expulsar Ismael. Porque Sará disse, não quero Ismael aqui, ele está sendo uma má influência para Yitzhak, eu não gosto de Agar, ela está me olhando, me diminuindo, mesmo depois que ela já tinha Yitzhak. Ele expulsou um filho e a concubina que ele amava. Avrão amava Ismael. Aqui nós já temos uma briga religiosa de mais de 3.000 anos. Ele amava Ismael e teve que expulsá-lo. E aqui eu errei, né? Último teste. Bom, então agora você pega o seu filho, leva ao Monte Moriá e o ata. Obviamente que é o ata para sacrifício. Bom, Deus não gosta de sacrifícios humanos. Deus, por certo, estava, mais uma aprovação, estava testando Abraão. Mas aí eu fiquei pensando o seguinte, aquelas coisas que todo mundo já pensa, somando o tempo, somando os anos, né? Sabemos que Yitzhak não era um menino e tinha uns 36 a 37 anos de idade. 36, 37 anos de idade, ele era forte, ele era inteligente, ele era filho de Abraão. Ele poderia não ter ido, ele poderia ter tido uma atitude violenta contra o pai, ele era muito mais novo, mesmo que ele o respeitasse, ele podia ter se desamarrado, enfim, ele poderia ter reagido de qualquer maneira, poderia, mas não o fez. Mais do que isso, Deus mandou eles irem num lugar, Abraão ir num lugar muito longe. O que ele fez com que a sua criação, a qual ele permitiu ter livre-arbítrio, pudesse exercer o seu livre-arbítrio ali. Livre-arbítrio. De não cumprir isso. Ele teve 3 dias para pensar, 3 dias para chegar até lá, mas ele foi. Yitzhak também foi. Yitzhak também sabia. Então, nós enxergamos um homem, ou melhor, 2, muito confiantes. Avraham em Hashem e Yitzhak em Avraham. Confiança total. Mas aí nós vemos um homem obedecendo e nos parece isso ser uma fé cega. Poxa, mas manda você matar seu filho, manda você se jogar de um penhasco e você faz. Será que Deus quer isso de nós? Será que Deus quer que a gente simplesmente obedeça sem raciocinar? Por isso ele nos deu o livre-arbítrio. Então, nesse momento, o que chamamos de emuná, que é fé, ela pode ser fé cega por ignorância, ou ela pode ser fé cega no sentido de crer antes e ver depois. Um devoto, um monoteísta, um crente árduo, absoluto de Hashem, crê em Hashem antes, por isso obedece sua lei. Não precisa o ver. Sabe que é ele. Avraham tinha passado por 10 testes. 10 que a gente está falando, ele deve ter passado por muito teste, muito tempo, porque nós estávamos onde? No deserto. Saindo do seu lugar, indo para outro, enfim, muitas coisas. Por outro lado, emuná não significa unicamente fé. Uma interpretação errônea. Essa fé aqui é confiança. Então, o que nós temos que ter em Deus, se nós temos emuná, se nós temos fé, é confiança. Isso Avraham tinha. Isso Yitzhak tinha. Pronto, isso eu já interpretei ano passado, ano retrasado, qualquer ano. Agora,
Pensava Abraão assim, depois de tudo que eu passei, com certeza ele vai me salvar no momento. Mas então por que me provar? Porque agora nós vamos olhar pela ótica de Hashem. Nós podemos fazer isso? Sim. Sim, nós podemos e nós devemos fazer isso. Foi isso que o Talmud fez durante séculos. E continua fazendo. As academias continuam discutindo coisas. Né? As leis rabínicas são rabínicas humanas. A Torá é divina. Então, esse nosso trabalho de interpretação é muito bem-vindo. Hashem quer que nós nos elevemos o quanto pudermos, porque a Shekhinah, a sua presença, a presença divina, que está em tudo, mas que nós não a podemos ver e não, às vezes nem podemos sentir. É mais fácil sentir, mas é quase impossível. Aliás, é impossível de ver, porque não temos um cli, um utensílio, cli é utensílio, que suporte a luz de Deus, por isso não conseguimos ver a face de Deus é luz. Então, qual é a ótica de Deus? E se eu posso falar isso? Posso. Somos todos filhos do mesmo pai e mãe. Então, pela ótica de Deus, Hashem sabia que Abraão sabia que ele jamais sacrificaria o seu filho. Jamais. Essa foi uma confiança recíproca. A confiança que Hashem deposita na sua criação todos os dias quando abrimos os olhos. Se nós formos falar de uma maneira mais profunda, quando nós acordamos e agradecemos, vou mudar Ani, nós estamos agradecendo que Deus nos devolveu a alma. Isto é lúdico, metafórico, alegórico, religioso. Mas quando nós entendemos que o fio de prata que está lá em Kohelet, tá? Em Eclesiastes, acho que é Kohelet, de Salomão. Agora não sei se está em Kohelet ou se está... Não, é em Kohelet, sim. Não vai estar nos cânticos dos cânticos, né? Está em Kohelet. Quando ele fala do fio de prata, conhecido pelos esotéricos judeus também. Não estamos falando de outra religião. Ele toca no nome fio de prata, nesse cordão que une a alma ao corpo físico. Esse aqui é um cli, é unicamente um utensílio. Quando nós conseguimos voltar da nossa viagem astral, do nosso passeio, porque a alma não precisa descansar, quem descansa é o cli, é o corpo físico. Quando nós voltamos, Hashem permitiu. Não foi só a nossa saúde, porque não era o dia de nós morrermos e tal. Hashem permite que todos os dias nós abramos os nossos olhos, acordemos. É uma briga de português, né? Que acordemos, para cumprir o quê? O serviço a Ele. O serviço a Ele não é ficar o dia inteiro rezando. É sermos bondosos, é cuidarmos da família, é sermos legais com o próximo, é sermos meritórios, sabe? Termos mérito mesmo. É sermos pessoas boas, é sermos pessoas justas, é não fazermos idolatria, são as 7 leis de Noah e tudo mais. Isso Ele nos concede quando acordamos. Então, na ótica de Deus, Deus sabia que Ele não faria. No último instante, para, Abraão, não é isso. Essas são frases, são construções numa oração que precisa ter. Mas Deus sabia que Ele não faria, porque Abraão sabia que não era isso que Deus queria. Deus estava lutando prol uma não idolatria e não sacrifício humano. Já tinham. Ele veio do Egito, um lugar extremamente idólatra e de magia. Ele conhecia isso. Então essa é a ótica que eu gostaria de passar para vocês hoje. A confiança que Hashem coloca em nós.
mas não é uma confiança para nós pegarmos a Torá, lermos a Torá, agora ele disse senta, agora ele disse levanta, agora ele disse vai para o lado. Não! Não! A imagem e semelhança é nos aproximarmos o máximo da criação, sendo melhores criaturas e mais parecidas com ele. E não é por fora, é por dentro. Então, sim, vamos interpretar as coisas divinas com palavras humanas. Sim, podemos errar. Sim, podemos acertar. Por isso, é estudado todos os anos a Torá inteira. Por quê? Para aprimorar, para compreender e para nos elevarmos cada vez mais. Outra coisa que eu gostaria de falar justamente sobre o cli, sobre o utensílio, que é o nosso corpo. Não há dúvidas aqui de que tanto Abraão quanto Yitzhak não eram pessoas novas no ciclo universal, nos ciclos de recomeços do universo. Lembrem, isso é um canal de viés religioso, mas nós temos mente, intelecto para pensarmos. Sabemos que voltamos nesse mundo várias vezes e o judaísmo não nega os dinossauros. Então existiam coisas antes, né? Estamos no planeta Terra agora. Precisamos do Kli nesse planeta, porque a nossa alma desceu no mundo de Asiá, no mundo da ação. Para viver aqui, precisamos sentir as coisas que tem aqui. Por isso, os anjos aceitaram comida. Por isso, Moshe ficou sem comer. Porque você se adapta ao lugar onde você está. Então, nós precisávamos do Kli. Mas nós sabemos, precisamos saber, estamos trabalhando para isso, que isto aqui, não é o mais importante. Não é isso que vale mais do que aquilo que morreria se fosse sacrificado. O sacro ofício é espiritual. Então, Yitzhak não teve medo, porque ele confiava no seu pai. Seu pai não teve medo que ele fosse o agredir ou se desatar, porque confiava no seu filho. O pai que ama o filho, o pai e mãe que amam o filho, conhecem o filho e vice-versa. A confiança maior nessa passagem bíblica é de Hashem com os seus filhos. Não o contrário, como eu sempre achei. Mas eu não tiro essa interpretação. Eu pego ela e somo com essa outra interpretação. Porque ele não precisava desse teste para saber quem era Abraão. Mas ali houve uma aliança para o futuro. Ali ele pôde amarrar as coisas. Amarrar. E sim ter o sacro ofício de obedecer a Hashem. Porque tanto Yitzhak quanto Abraão sabiam que o corpo físico não era o grande sacrifício, mas que o sacrifício é espiritual para nós voltarmos à casa do Pai. Bom, foi uma interpretação, disse uma irmã, que já conhecida essa interpretação. Eu não li nessa ótica de Deus, mas se os sábios disseram, olha que coisa boa, me sinto menos louca. Então, Deus tem confiança na gente, não só quando nós acordamos Ele nos devolve a alma, não só quando Ele nos dá uma prova na mão. Para Abraão Ele deu 400 provas, não só nesse momento, mas o Criador conhece a sua criação. Mas se Deus conhece tanto assim a gente, por que as coisas acontecem? Por que Ele não termina com as guerras? Por que Ele não sei o que? Também já conhecemos a resposta. Sabemos que tem que ter um equilíbrio. Sabemos que Ele nos permitiu o livre-arbítrio. Por que Ele fez isso? Isso não sabemos. Por que Ele nos deu o livre-arbítrio para ficar assistindo a gente, às vezes, só fazer bobagem? Isso é o que nós não sabemos. Mas tudo aquilo que nós pudermos saber sobre Deus e conhecê-lo, nós vamos. Outro adendo aqui sobre a palavra conhecer. Conhecer significa, na Bíblia hebraica,
intimidade. Não significa estritamente intimidade nos termos de relacionamento sexual. Então, em alguns momentos, como ali, quando o povo podre de Sodoma disse para Lote, manda os teus forasteiros, essas pessoas para fora, eram os 2 anjos, manda para fora que nós queremos os conhecer. Sim, era violentá-los, porque isso acontecia o tempo todo. Esse povo, infelizmente, deixou muitas sementes por aí e ainda vemos pessoas assim, principalmente nesse momento, não é? Sabem de quem nós estamos falando? Então, nesse momento, conhecer significa isso. Mas, quando nós nos direcionamos, nos dirigimos a Hashem e a Abraão, ou Hashem e os seus filhos, conhecer a Deus significa ser íntimo dele, íntimo no coração. Somos íntimos. Sabe, amigo, que você pode chegar para o amigo e falar para ele alguma coisa que poderia magoá-lo, sei lá o quê, mas você é amigo o suficiente para ser você mesmo junto com ele e ele aceitar o que você disse? É essa a intimidade. Avraham tinha isso com Hashem. Bom, esse foi a minha interpretação. Quero fazer a interpretação. Deus que tem confiança na gente, tá? Não é só o contrário, tá? Deus, resumindo, Deus só pediu aquele absurdo para Abraão porque sabia, eu vou botar um monte de sabia, porque sabia que Abraão sabia, que ele sabia que não era o que Hashem queria e tudo e vice-versa. É recíproca a confiança. Emuná é mais do que fé. Emuná é uma fé lógica, calcada, firmada na confiança. Na confiança. Bom, eu ainda quero fazer uma interpretação com vocês. Eu peço que vocês, por favor, comentem o que vocês acharam da Parashá. O que vocês viram que eu não vi? Porque existem muitas coisas. O que vocês viram explicitamente nesse momento de Yitzhak e Abraão e Hashem, né? Nós temos 3 pessoas muito importantes. Uma que não é pessoa, que é Hashem, e os seus pai e filho, tá? Então, comentem. Falem o que vocês acharam. O que vocês não acharam? Vamos crescer e vamos fazer próximos vídeos sempre com mais ideias. Quero falar sobre o fato de não olharmos para trás, para buscar as coisas. Ontem, na comunidade, eu dei um exemplo, vou dar um exemplo aqui agora, bem rapidinho. Que foi justamente quando a esposa de Lot virou sal, né? Ela virou uma estátua de sal, porque a ordem era não olhe para trás. Mas ela olhou, quando estavam fugindo, né? Saindo de Sodoma. Aqui no Rio Grande do Sul, você tem a... Peraí só um pouquinho que eu vou pegar para não falar mentira. Vocês já conhecem a minha cuia, já conhecem o chimarrão. O gaúcho pega o chimarrão, a água tá quente, ele toma, tá bom e tal. Por algum motivo vai servir o chimarrão na cuia e derrama a água quente nas mãos, assim, o gaúcho não solta a cuia. O gaúcho não solta a cuia. Quantas pessoas você conhece algum gaúcho ou você que é gaúcho? Solta a cuia. Você fica se queimando, mas não solta a cuia. A matéria você não solta para não derrubar a cuia, para não ter que limpar o chão, para não quebrar a cuia. Eu não sei porquê. Joga a cuia para longe, sabe? Salva a sua queimadura. Deixa a cuia cair. O gaúcho não derruba a cuia. Fica se queimando e ainda continua tomando o chimarrão. Dá uma arrumada aqui em cima, assim, ó. Dá uma arrumadinha na erva e continua tomando tudo queimado. Quem nunca, né? Ela olhou para trás e virou sal. Então, eu quero falar sobre isso. Quero falar sobre o recato de Sará. Quero falar sobre a traição de Lot. Eu quero falar sobre todas essas coisas, mas hoje era sobre Yitzhak. Hoje é dia 22 de Reshvan, de 5.784 no calendário judaico. Eu acho que é dia 6 de novembro de 2023. Nós vamos ler o Salmo 22 por ser o dia 22 e nós vamos ler o Salmo após todos os vídeos por conta da guerra. Quando isso terminar, isso vai terminar,
Se Hashem quiser e Ele quer, nós não vamos mais ler o Salmo no final. Também isso não é um repúdio a coisa nenhuma, o Salmo é maravilhoso. É para nós diminuirmos o tempo do vídeo. E vocês sabem que dia é e vocês têm a playlist dos Salmos do dia. Então, antes que termine, eu já vou dando um tchau para vocês, um shalom, um boker tov para todos. Cuidem-se do corpo, estou um pouco podre. E curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, vamos fazer o canal crescer, eu preciso da ajuda de vocês. Eu estou amando fazer isso realmente é uma mitzvah que está me fazendo muito bem. Eu espero estar contribuindo, fazendo algo de bom para vocês também. Se não é inútil, né? Se eu não estou fazendo bem, estou fazendo o quê então aqui? Não é para perder tempo, é para fazer o bem para as pessoas e para mim. Então nós vamos ler o Salmo 22. Ao mestre do canto, acompanhado por Ayelet Hashar. Um salmo de Davi. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que deixaste tão distante minha salvação e ignoraste meu gemido angustiado? De dia clamo e à noite não silencio, e tu não me escutas. Mas tu és o Santíssimo, e a ti se dirigem os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos patriarcas, confiaram plenamente, e tu os resgataste. Clamaram a ti e foram salvos. Em ti acreditaram e não foram desiludidos. Quanto a mim, sou como um verme e não homem, opróbrio da plebe, vergonha do povo. Zombam de mim os que me fitam, riem e meneiam ironicamente suas cabeças. Dizem-me, porém, confia no Eterno. Ele o redimirá. Ele lhe trará salvação, porque nele se compraz. Tu me tiraste do ventre materno e me fizeste sentir seguro contra seu peito. Desde meu nascimento em teus braços fui entregue. Mesmo antes de nascer, já eras, meu Deus. Não te afastes de mim, porque muito próxima está a aflição, e não há quem me proteja senão tu. Touros furiosos me cercaram, touros do Bashan me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que estraçalha e ruge. Sinto-me como água derramada que não pode voltar a seu recipiente. Meus ossos fraquejam, meu coração parece ser de cera, de tal forma se derrete dentro de mim. Minha força secou como argila, minha língua está colada ao paladar, e me deitaste no pó da morte. Cães me cercam, uma turba de perversos me rodeia, atacam meus pés e minhas mãos como se fora um leão. Verifico como estão meus ossos. Então eles me observam e tripudiam. Minhas roupas entre si repartem, minhas vestimentas sorteiam. Mas tu, ó Eterno, eu te peço, não te afastes de mim. Ó minha força, apressa-te e vem em meu auxílio. Salva minha alma da espada, minha vida das presas dos sabujos. Livra-me da boca do leão, resgata-me dos chifres dos touros selvagens. Então, a salvo, proclamarei teu nome. E meus irmãos, e louvar-te-ei do seio da multidão. Vós que sois a semente de Jacó, honrai-o, reverenciai-o todos vós, descendentes de Israel. Porquanto não desprezou nem ignorou a angústia do aflito, e dele não escondeu sua face, e atendeu a sua prece. Graças a ti poderei proclamar meu louvor às multidões. Cumprirei minhas promessas na presença daqueles que o temem. Os humildes hão de comer e se fartar. Os que buscam o Eterno hão de louvá-lo, e vida perene serão seus corações. Dos confins da terra todos a ti se voltarão com compreensão, e ante ti se curvarão todas as famílias das nações. Pois só do Eterno é a realeza, e seu é o domínio sobre todos os povos. Comerão todos os povos a fartura da terra, e ante ele se prostrarão. Reverenciá-lo-ão os que retornam do pó. Mas então já será tarde, porque suas almas não fará viver. Da descendência dos que o servem, de geração em geração, será relatada a magnificência de sua glória. Anunciarão às gerações vindouras bondade de seus feitos. Quando eu faço o salmo, vocês podem repetir amém, tá?
uma última palavra que eu esqueci. Quando eu falo em cli como utensílio, também é um recipiente, tá? Um recipiente que precisa ter tamanho suficiente para receber a luz de Hashem e assim poder ver a sua face. Shalom a todos, tenham um ótimo dia.